Bom, nesse vídeo eu vou falar como eu fiz para superar o luto e como você também pode fazer. Bom, prazer, meu nome é João Vitor e, vou fazer esse vídeo falando como eu superei meu luto e como você também pode fazer. Começando a falar sobre o relacionamento que eu tinha com essa pessoa que se foi. Bom, eu perdi meu pai no ano passado e foi muito difícil para mim, por mais que eu não fosse muito apegado a ele, tá? Então, começando no começo, meu pai sempre foi um pouco ausente na minha vida, mas ele me ensinou bastante coisa. Ele sempre me ensinou a andar no caminho certo e sempre me deu bons ensinamentos. Por mais que ele não fizesse totalmente o que ele falasse, por mais que ele se contradizesse nas suas ações, ele sempre me deu bons ensinamentos, tá? Então eu agradeço muito isso a ele. Então, eu sempre fui uma pessoa que era mais próximo da minha mãe, e meu pai era uma pessoa ausente, estava sempre viajando, sempre trabalhando fora, sempre indo para outros estados, então a gente não tinha muito contato, assim. Então, o meu único assunto que eu tinha com ele era futebol, porque quando eu era muito pequeno, eu percebia que meu pai às vezes ficava um pouco distante de mim, e então eu decidi gostar de algo que ele gostava, meio que para chamar a atenção dele. Então, eu com 6 anos comecei a ver todos os jogos de futebol porque eu sabia que meu pai gostava disso. Então, meu pai chegava de viagem, de 7 dias de viagem, porque ele trabalhava como motorista de ônibus de viagens, então ele viajava sempre. E então eu aprendi sobre futebol e sempre que ele chegava em casa, eu tinha assistido todos os jogos e eu chegava para ele e falava: "Ó, pai, aconteceu isso, isso, e isso, o jogo tal foi assim e assim". E isso me conectou muito com ele. O meu único assunto, assim, que eu sempre falava com meu pai era futebol, e isso que nos conectou pelo resto da vida. Eu lembro que ele nasceu em Minas, então ele era cruzeirense, eu sou flamenguista, e na época o Cruzeiro ganhava muito do Flamengo, ou sempre ganhava do Flamengo, então era até engraçado que ele sempre brincava comigo, me zoava, e esse foi o assunto que nos conectou basicamente a vida toda, tá? Porém, quando eu tinha 10 anos, meus pais se separaram. eh, Meu pai tinha diversos defeitos, então minha mãe tinha razão em se separar. Então eles se separaram e eu perdi muito contato com ele. Por mais que ele quisesse que eu fosse morar com eles, eu com 10 anos tinha que me decidir se eu ia morar com minha mãe ou se eu ia morar com meu pai. Isso foi uma decisão muito difícil. Eu lembro que na escola eu comecei a ir mal, a professora chamava minha mãe para falar sobre isso. E, enfim, eu sofri muito nesse tempo de separação, porque eu queria muito estar com os dois. Por mais que meu pai não fosse a pessoa mais perfeita do mundo, eu queria muito estar com os dois. Mas não deu certo. Então, às vezes tentava morar com meu pai, mas acontece que ele mandava muito, ele queria tudo do jeito dele, sempre ele queria mandar e queria que tudo fosse exatamente do jeito dele. Então, isso é algo que eu não gosto, não aceito. Então, desde pequeno, eu já não queria muito estar com meu pai, porque ele exigia muito de mim, e isso era até bom, mas ele exigia muito de coisas que, sabe, eram bobas. Então, eu acabava voltando para minha mãe. Então, eu morei com ele diversas vezes. Ele foi uma vez morar em Porto Alegre, ele foi morar na praia, e às vezes eu ia morar com ele, passava um tempo com ele, mas eu sempre voltava para casa da minha mãe, porque ele era uma pessoa difícil de conviver. Mas, bom, ano passado, ele estava em Minas e eu estava muito mal aqui em São Paulo, minha vida estava muito mal, tanto mentalmente quanto financeiramente. Então eu decidi morar com ele lá em Minas. Ele estava morando no interior, onde ele tinha nascido. Ele foi morar onde ele tinha nascido. Pela primeira vez ele tinha voltado para lá. E ele tinha 63 anos, tá? Então eu fui morar com ele. E, bom, passei uma semana lá e brigamos de novo. E, cara, eu falei, não aguento mais meu pai. E foi a primeira vez que eu briguei com ele. Porque eu sempre respeitei muito e por mais que ele tivesse vários problemas, eu nunca tinha levantado a voz e nunca tinha falado: "Pai, eu não gosto que você faça isso". Não, eu sempre aceitei, sempre tentei respeitar ao máximo, até que teve um momento que eu explodi, porque eu já vinha de vários problemas mentais, psicológicos e problemas financeiros, problemas de não ter um sentido na minha vida. Então, essa foi a última gota, sabe? Meu pai
fazendo coisas que ele fazia quando eu era criança. Então eu pensei, pô, passou 15, 20 anos e meu pai continua do mesmo jeito, eu não aguento mais isso. Foi quando ele foi trabalhar e eu peguei um ônibus de Minas Gerais para São Paulo, mandei um áudio para ele falando, ó pai, tô voltando para casa por causa disso, disso e disso. Ele mandou um áudio e eu não ouvi, porque eu tenho certeza que ele tava gritando comigo e brigando. Então eu peguei e bloqueei ele para ele nunca mais mandar mensagem e eu queria esquecer aquilo da minha vida. Bom, passou um mês e eu fiquei sabendo na notícia que ele tinha escorregado de uma laje e tinha falecido. E, cara, esse momento foi muito doloroso, acho que foi a coisa mais difícil que eu já enfrentei na minha vida. E olha que eu já enfrentei doenças severas na adolescência, mas essa foi a coisa mais difícil. Saber que eu nunca mais ia ter contato com meu pai, saber que ele nunca mais iria voltar, que eu não teria bons momentos com ele novamente. Isso me doeu muito, eu só conseguia chorar e, cara, meu mundo tinha acabado. E eu me sentia muito culpado também. Me sentia muito culpado porque na última vez que eu tinha falado com ele, eu tinha brigado com ele, eu tinha falado eu tinha falado coisas ruins sobre quem ele era. Eu tinha falado que ele nunca ia mudar, que, enfim, falei diversas coisas. E ele respondeu e eu nunca ouvi o que ele falou e eu nem quero. Tanto é que eu apaguei as mensagens e eu bloqueei ele, então talvez ele até queria ter falado comigo para se desculpar, para se reconciliar, mas ele estava bloqueado e eu nunca quis escutar o que ele tinha para falar. E, bom, isso foi muito difícil para mim, aceitar isso para mim. Aceitar isso foi muito difícil. Então, bom, se você veio aqui para como saber como fazer para conseguir superar isso, é agora que eu vou começar a falar sobre como você faz, como eu fiz. Primeira coisa que você tem que fazer, acho que é se perdoar. Então, eu tive que me perdoar, falar, bom, se eu soubesse disso, do que eu sei agora, eu não teria feito aquilo de novo. Então, eu preciso me perdoar. Eu não sabia, eu errei por ignorância. Então, esse é o primeiro ponto. E também, se você tem alguma mágoa com a pessoa que se foi, acho que você tem que perdoar ela também e ficar livre, sabe, das culpas que você tem e do que você sente e também da pessoa, do que a pessoa te passou. Se você tem alguma mágoa dela, você tem que liberar isso e se livrar e lembrar das coisas boas. Então esse é o primeiro passo. Se perdoar, perdoar a pessoa e seguir em frente com os momentos bons. O segundo passo é que, cara, a melhor forma de você passar por isso é pensar que, por mais que meu pai tenha ido num acidente onde ele escorregou numa laje e caiu, foi totalmente do nada, ele era novo. E, bom, a primeira coisa que você a segunda coisa que você tem que fazer, eu acho que é pensar que isso aconteceu porque deveria acontecer. Acho que por mais que você não pense isso, quando você pensa isso, você se sente mais confortável, sabe? Você se sente melhor porque você pensa, bom, isso tinha que acontecer, então você não tem mais que ficar pensando nisso, sabe? Remoendo. Você só aceita que isso tinha que acontecer, era o momento dele, e tirar as lições disso. Então, o segundo passo é pensar que isso aconteceu porque tinha que acontecer, era a hora, por mais que foi num acidente, por mais que foi de repente, tinha que acontecer e ponto final. É assim que as coisas são, a vida é assim, é o que é e você não tem como mudar. Bom, o terceiro ponto é sempre que você lembrar dessa pessoa, escreva no papel, cara. Escreva no papel os momentos bons que você teve com essa pessoa, relate tudo que você está sentindo. Vai ser difícil, já faz um ano que meu pai se foi e ainda é difícil, mas sempre que eu me pego lembrando nele, eu tô gravando hoje no Dia dos Pais, então talvez eu esteja com uma vibe mais pra baixo por causa disso. Já faz um ano e hoje é Dia dos Pais, então é um dia bem pesado pra mim. E eu tô contando isso pra documentar e até pra melhorar as coisas. Então, eu escrevo no papel quando eu lembro dele. Hoje eu lembrei dele quando eu acordei e vim gravar esse vídeo pra documentar o que eu sinto, qual foi a minha relação com ele, como eu fiz pra melhorar e como eu faço até hoje pra melhorar. Então, escrever no papel, gravar um vídeo, lembrar das coisas boas, quem ele foi e lembrar que isso tinha que acontecer são as melhores formas de você conseguir superar. Mas saiba que você sempre vai pensar, poxa, gostaria que ele estivesse aqui nesse momento e ele não vai estar fisicamente. Mas a vida é assim, você vai sofrer, esse é um sofrimento, é uma tristeza que vai durar com você,
Mas se você fizer essas coisas que eu disse, você vai sentir que essa dor vai ser mais amenizada, sabe? Então, bom, esse foi o vídeo. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um like, comenta, se inscreva no meu canal. Eu tento gravar vídeos sobre como superar certas coisas, sobre como melhorar na nossa vida pessoal. Então, é isso. Valeu, falou e até mais.